pessoal! E aí, que coisa boa! Mais um podcast começando agora para você acompanhar conosco. Muito obrigada já pela sua companhia. Muito obrigada por participar aqui conosco. São mais de 135 mil inscritos no nosso canal. Muito obrigada mesmo a todos os clientes que confiam no nosso trabalho. São 10 anos, né, do Programa Mundo Empresarial aí. Temos uma data comemorativa esse ano de 2025, enfim. Então, muito obrigada a você que faz parte, que já fez parte da nossa história, que já contou a sua trajetória. Muito obrigada pela confiança. E se você tem interesse de contar um pouquinho da sua trajetória também, da história da sua empresa, vai ser um prazer narrar aqui ou nas reportagens, né, do Programa Mundo Empresarial, que você já deve saber. Você consegue acompanhar o programa na íntegra aqui no nosso canal do YouTube aos domingos e também pela Rede TV para todo o Brasil e na VTV SBT também, tá? Então, tem essa oportunidade de você participar do nosso programa e ter a sua reportagem aqui e também participar do nosso podcast. Contar um pouquinho mais da sua trajetória, né? De toda a história da sua empresa também. Vai ser um prazer imenso. É só entrar em contato com o pessoal da nossa produção que está aparecendo aqui na tela para você. Claro que a gente não tem como começar esse podcast, né, sem citar o nosso patrocinador especial, que é a Croissant & Companhia. Gente, eles são referência em salgados e doces, são deliciosos e práticos, e se você busca essa qualidade e sabor, você precisa conhecer todos os produtos da Croissant & Companhia. São todos, tá? Não tem exceção. Gente, são mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de opções para você escolher. Desde os clássicos croissants, que carrega aí o nome da empresa, e também tem as coxinhas, os salgados integrais, tem mini churros para você que é bem formiguinha, que gosta de um docinho, tem também para você. E até para você que é fit, né, que tá aí de dieta, né, tem para você também. Então, todos são congelados para sua praticidade. O preparo é simples e rápido, é só você aquecer, esperar e saborear, porque tem que esperar uns 10 minutinhos aí, né? Tem jeito, não fica pronto assim tão rápido, mas você vai sofrer um pouquinho com aquele cheirinho, né, Lucas? Aquele cheirinho bom assim. Ah, é bom demais, gente. Procure pela loja de fábrica mais próxima de você ou conheça mais acessando o site que está aparecendo também aqui na sua tela. Saiba como levar essa experiência maravilhosa para o seu evento e até, quem sabe, se tornar um empreendedor revendendo os produtos aí da Croissant & Companhia, que é garantia de sucesso total. Então, muito obrigada por apoiar o mundo empresarial, Croissant & Companhia, o salgado genial. Agora sim, a gente já vai fazer a abertura aqui e apresentar para vocês a empresa que nós estamos conversando hoje. Vamos falar sobre arquitetura, inovação e como o design pode impactar o mercado imobiliário de forma eficiente, sustentável também, né? Porque é muito importante. Diretamente da NOC Studio, André Ronda e Leonardo Navarro. Muito obrigada pela presença de vocês. Meninos, vocês são jovens empreendedores, né? Então a gente vai ter muito bate-papo legal para conversar, eu acho. Muito obrigada pelo prazer imenso de receber vocês aqui. É um prazer nosso. Vocês aí e pela convite. confiança também, né? É o primeiro podcast que vocês estão participando. Primeiro podcast. Ó, que honra, gente. Fala sério. Coisa boa. Essa área de arquitetura, eu vou ser bem honesta, me chama muita atenção. É algo que eu sempre admirei muito, principalmente quando a gente vai pra capital, né, pra São Paulo, que vocês são de lá, né? Inclusive, a gente fica impressionado. A gente que é do interior, né? E olha que... Não, é sério. Eu sou do interior, então mesmo sendo de uma cidade grande, não importa, né? Quando a gente chega em São Paulo, é outro nível. É outra então a gente vai vendo obras e é uma cidade que não para. Tá literalmente, obra, né? né? Obra. Não, é incrível. Às vezes você vai a gente tem às vezes as gravações que nós fazemos em São Paulo com alguns clientes, né? E aí a gente faz aqueles espaçamentos, assim, tipo, um mês, depois vai no mês seguinte. Enfim, de um mês pro outro, as obras já avançaram muito. A gente... Nossa, mas peraí, aqui já... Não tá construção? Já terminou? Agora, né? Loja que tinha antes fechou, agora é um negócio absurdo, né? Sim. E eu acho que essa área que vocês atuam de arquitetura é fantástica, porque a gente tem muitas referências incríveis nesse ramo, né? Sim. Enfim, e acredito que vocês devam ter se inspirado muito também nessas referências, né? Então, vamos começar pelo começo. Eu adoro saber um pouco mais, assim, da vida pessoal de vocês, porque antes de vocês se tornarem empreendedores, vocês tiveram uma trajetória, né, anterior. E aí, eu queria saber um pouquinho mais, assim, de como vocês chegaram aqui. Como que foi a estrutura familiar de vocês? Se já tem esse sangue empreendedor na veia? Se já tem algum empreendedor na família? Enfim, vou começar, acho que pelo Léo, pode ser? Claro. Fique à vontade aí, Léo. Como que foi essa estrutura toda aí na sua vida até aqui? Então, pra mim, assim, eu na verdade, pra mim, antes de saber que eu ia fazer arquitetura, eu já tinha a certeza de que eu teria o meu negócio.
algum dia. Talvez pela referência dos meus pais também têm o próprio negócio, acho que em casa eu sempre vi isso. São empreendedores. São empreendedores, né? Meu pai é médico, minha mãe ela é chefe de cozinha e nutricionista. Hoje eles têm até um negócio juntos. Gente, a família é completa, né? É uma família completa. Meu Deus! E eu para mim sempre foi muito natural, assim. E acho que também a própria arquitetura, ela te leva, de certa forma, a empreender, porque acho que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no bate-papo, mas eu e o André, desde o começo, a gente teve já um insight de... Quando a gente começou na arquitetura, a trabalhar juntos, a gente falou, se a gente abrir o nosso negócio, vai ser bom, né? Vai dar certo. E para mim foi um caminho, eu diria assim, que é natural de empreender, e me realizo assim também. Eu gosto da sensação de estar construindo alguma coisa, sabe? Acho que pra mim isso é literalmente, às vezes, né? construindo, né? Pra na mim área isso é uma deles. coisa que me satisfaz muito, assim. Que legal, porque empreender realmente é um desafio muito grande, né? E assim, eu acredito muito que ou você já tem esse desejo desde pequeno e às vezes você, né, vai descobrindo isso ao longo da vida, ou acontece uma virada de chave, né? Assim, tem pessoas que constroem carreira no regime CLT, dentro de empresas, grandes corporações, grandes organizações, mas aí a pessoa tá meio descontente com aquela vida, com aquele dia a dia, e aí de repente dá uma virada de chave, ela muda completamente e se torna empreendedor ou empreendedora também, né? A gente tava até conversando um pouco sobre isso no caminho aqui, que é um pouco de perfil também, às vezes, da pessoa, né? Eu acho que meu pai também sempre teve a empresa dele, e diferentes negócios e tal, mas sempre empreendeu. Então, acho que isso sempre teve na minha cabeça, assim, também. Nunca me vi muito tempo trabalhando, assim, para outras pessoas. Sempre pensei em empreender, ter meu próprio negócio. Achei que isso fosse dar mais certo. E com o contato com o Léo também na faculdade, eu acho que a gente teve mais certeza sobre esse caminho, assim. Que legal. É bom quando vocês conhecem pessoas, né, que têm os mesmos objetivos e vão atrelando as qualificações, as competências, e aí vocês vão juntos trilhando um caminho, os objetivos também, né? Acho que é muito alinhado. sobre o objetivo mesmo. Assim, acho que é muito sobre onde você quer chegar, precisa estar muito alinhado isso. Isso é verdade. E aí, vocês decidiram fazer arquitetura em que momento, assim? Porque você comentou que seu pai é médico, sua mãe chefe de cozinha, né? Ou seja, áreas bem diferentes. E o que chamou a sua atenção, assim, para a área da arquitetura? Então, para mim, foi assim, eu tinha muita dúvida entre fazer medicina ou arquitetura. Incrivelmente, era uma coisa muito distinta, né? Eu quase fui para medicina, mas olhando a rotina do meu pai, assim, na época eu pensei... assim, o médico ele é a própria mão de obra, assim, né? De alguma forma, é a consulta, E eu olhei e falei, acho que... Eu entrei, na verdade, na arquitetura pensando que eu queria construir para vender, assim. Eu entrei com a cabeça um pouco diferente. Então, na época, eu pensei que esse raciocínio, eu falei, então se eu for para esse caminho, acho que vai dar mais certo, porque... Imóvel, você não tem isso, né? Ele tá lá sozinho, ele cria renda sozinho e decidi entrar. Aí, durante o curso, a arquitetura ela é uma formação que ela muda completamente sua cabeça. Então, ela te molda, né? Ela te molda, assim. Eu me apaixonei completamente por arquitetura. Foi uma coisa que mudou muito, assim, minha perspectiva de... Até, assim, em escola, essas coisas, eu sempre dei muito trabalho, sabe? Em escola. Você não tem cara, hein, Léo? Eu dei muito. Não é? Na faculdade, a gente... cadê o Léo pra fazer o trabalho? O meu primeiro semestre foi assim. Meu primeiro semestre, eu achei que a faculdade ia ser só uma grande... Com quantos anos vocês entraram na faculdade? Só pra 18 mesmo. 18? 18 anos. Gente, a gente já falou aqui algumas vezes em alguns outros episódios, né? A gente é obrigado a escolher a nossa profissão. Muito cedo. O que a gente quer pra nossa vida. E a sociedade cobra muito isso. A família, querendo ou não, né? Depois que você termina o colegial... E aí? Você vai fazer o quê, meu filho? Vambora, né? Vamos continuar. Nada. E aí você vai prestar o quê, né? O que você quer pra sua vida? Você é obrigado a escolher a sua profissão, né? Muito cedo, muito jovem, né? Muito imaturo ainda, querendo ou não, com 17... Você não teve nem vida direito, você não sabe o que são as coisas. Eu entrei com 17 anos na faculdade. Eu entrei com aquele espírito de colégio ainda. Totalmente. De levantar a mão e pedir pro professor perguntar se podia ir ao banheiro. Sabe assim? Então, querendo ou não, a gente vem com aquela leveza, né? Do colegial, de levar as coisas mais... né, no banho-maria, enfim. E aí, depois você vê que ali é um outro mundo. Realmente, ali você é obrigado a crescer. Exatamente, você é obrigado a ter aí você tem uma outra perspectiva. Exatamente. E comigo foi mais ou menos assim. Então, lá eu tive contato com arquitetura mesmo, e aí, entendi mais sobre o projeto. E aí, aí o escritório, a gente
consolidou a princípio nisso, né? Hoje que a gente está retomando, né? Essa questão, hoje pra gente é muito forte, essa questão do construir e vender, de incorporação, mercado que hoje eu estudo, né? Faço MBA hoje para me especializar nesse assunto e retomo isso, mas é interessante, assim, porque eu acho que a formação da arquitetura, ela é muito boa, assim, ela abre muito a sua cabeça, então acho que valeu a pena, assim, sabe? Mas eu já ouvi dizer o seguinte, me corrijam se eu estiver errada. Na arquitetura, ou você se apaixona, ou você desiste. Tipo, não tem meio termo, né? A quantidade de gente que desiste do curso no segundo semestre é impressionante. Sim. Né? E até depois de formado. E por que vocês acham que existe essa taxa, assim, de desistência? É porque o curso é puxado mesmo e exige de você uma dedicação muito grande? Ou é porque a pessoa realmente não se identifica com a área? Assim, porque ela é uma área meio... É assim, pra quem tá de fora, né? Como eu, que sou da área de comunicação, por exemplo, a área de humanas, né? A gente tem a impressão de que a arquitetura é uma profissão que tá entre exatas e humanas, assim, sabe? Ela tem um pouco dos dois, sabe? Não é apenas algo muito exato como a engenharia, por exemplo. Entende? Que a gente, quando fala engenharia, vem números na nossa cabeça. E a arquitetura, você não sabe se é mais pra cá ou mais pra lá. A arquitetura, ela tem um lance muito do dedo da pessoa, da identidade. A gente consegue, acho que muito pelas referências. Oscar, né? Niemeyer, enfim, todas essas pessoas que a gente ouve falar. Parece que não, mas eu acho que fica ali no meio termo. Pelo menos é a visão que eu tenho. Tem cursinho, inclusive, que tem, assim, para entrar na faculdade, né? Exatas, humanas e arquitetura. Tá vendo? Ela fica no meio termo, né? Não fica nem lá nem cá. É engraçado isso. Mas eu tenho uma perspectiva, assim, que é assim... Eu acho que primeiro, na faculdade, acho que é uma questão, talvez, de uma carga ali... A faculdade de arquitetura, ela é muito sacrificante porque ela tem um volume muito grande de trabalho. São 5 anos de graduação? 5 anos É período integral? Então, praticamente, porque você, assim, em teoria não é integral, mas se você olha para a faculdade de arquitetura hoje, você vê que os estudantes, na grande maioria, se a aula é à tarde, estão de manhã fazendo trabalho, e se a aula é de manhã, estão à tarde fazendo trabalho. E tem estágio, então acho que isso é assim, mas o pós-mercado, acho que quando o arquiteto ali se forma, e é interessante até um dos pontos que a gente estava discutindo, trazendo para cá, é justamente isso. Se discute muito arquitetura na perspectiva de conceito, de arte, mas se discute pouquíssimo no mercado a arquitetura em perspectiva de empresarial. De você criar um escritório, não é só você fazer projeto. Entendeu? E eu acho que essa taxa, quando o arquiteto se forma, ele tem um caminho ali dentro dos escritórios de arquitetura hoje muito escasso, assim. Você tem, ao contrário de outros mercados que você tem às vezes carreira, que você sobe, você consegue virar diretor, presidente, CEO. Em escritórios de arquitetura você vê que isso não existe. Então, muita gente chega mais ou menos nesse momento de crescimento e não se vê muito... não se vê num lugar específico dentro da empresa e começa a empreender. E empreende muito sem base. E a gente passou até por isso, né? A gente, no começo, passou exatamente por isso. A gente, quando abriu o escritório, a gente achou que fazer um bom projeto seria o suficiente. Hoje não. Hoje a gente já entendeu que fazer o projeto é uma parte de um processo gigantesco. De um leque inteiro, né? Que você tem um escritório de arquitetura como você tem uma empresa, talvez, como outro setor. Você precisa saber... posicionamento, marketing, você precisa entender administrativo, se o projeto está sendo rentável ou não. Jurídico, também. Fazer contrato, saber qual cláusula é boa para você, qual cláusula não é boa para você, entendeu? Então, são coisas hoje que eu acho que muita gente que está entrando no mercado ainda vai muito com a perspectiva de arquitetura como... Só projeto, como conceito e arte, entendeu? Mas isso eu acho que acaba sendo uma deficiência, não só dentro do curso de arquitetura, mas acho que de todos, assim, geral, porque né? Não existe uma disciplina sobre empreendedorismo, de como você deve empreender, para despertar esse desejo nos alunos ainda em graduação, ou que seja no colégio. Também, né? Isso é verdade. Isso acontece. A gente tem uma falha dentro dessa parte da educação, e isso acho que muito particular, eu acho que é muito aqui do Brasil. Tem alguns colégios particulares que têm essas disciplinas, mas não é geral. É uma porcentagem bem mínima que tem acesso. Né? Então, não temos educação financeira, não temos disciplinas voltadas para o empreendedorismo, né? Não tem essa parte, né? Infelizmente. Tem que ir atrás por conta, né? Você vai por conta. Na prática ali. Exatamente. Ou batendo a cara, que você vai aprender, errando, que você aprende, de certa forma. Ou você vai estudar para
fazer um bom projeto dentro daquele segmento que você quer, no sentido de empreender. Sim. Né? Como empreender da melhor forma, para eu não... Você vai observando, né? Sim. Você vai observando os erros de outras pessoas. Exato. Né? Você cria uma rede de apoio própria. A gente fez muito isso. Hoje a gente é a rede de alguns outros escritórios. Tem gente que recorre a gente recorre a um outro. Que já passou por uma situação assim? Já. Como é que você fez? Como é que você cobrou? Como é que você estruturou seu contrato? Não tem nem isso, entendeu? né? Não. Você vê, é uma coisa tão complicada que nem, assim, uma relação de valores você consegue ter. Muito particular mesmo. Nem essa orientação a gente acaba tendo. Isso é uma discussão. A gente já teve essas discussões em rodas de arquitetos. Porque tem gente que acha que a faculdade tem que ter mesmo uma perspectiva mais aberta, não entrar muito nessa questão que o mercado eventualmente te molda. Mas eu defendo uma linha que sim, eu acho que a gente carrega uma cultura ainda muito, talvez romantizada da arquitetura, no sentido de achar que ela muito é puramente teórica, né? estética e arte. E ela assim, isso que é o grande paradoxo, porque ela é. Você, quando você está projetando, o arquiteto ele é uma figura muito diferente, porque ele vai de diversas escalas. Então, tem hora que é urbanismo, você está pensando em quadra. Tem hora que você está detalhando... Assim, você está pensando no detalhe do parafuso. Até onde vai o parafuso do negócio. Engraçado, quando vocês falam que acaba sendo uma obra de arte, eu acho que assim, sabe o que vem na minha cabeça? Na hora que fala assim, arquitetura, é um negócio que parece que a pessoa está sentada ali no computador e ela está se preparando para se inspirar, para projetar. Tipo um artista, né? Tipo um artista, com uma música de um Beethoven de fundo, sabe assim? O negócio, é sério. Não, eu tô falando gente, eu tô falando música clássica, né? Mas eu tô falando e tem esse momento. Sabe, você entende? Tipo, parece... acho que tem muita coisa também que a gente já querendo ou não... são coisas que a gente vê em filmes, sim, né? Que fica na nossa cabeça, tem um estereótipo, né? Não, tem. E tem esse momento mesmo. Quando você, às vezes, para começar um projeto, não, é quase isso. Mas assim, a gente costuma falar que 15% do trabalho é esse, ou até menos. Cara, por exemplo, para fazer um prédio, um edifício residencial. É uma responsabilidade. Não, você tem esse momento de falar, esse prédio precisa ficar lindo, ele precisa ficar assim, assado, a gente pensa, mas você precisa saber de código de obra, de legislação, de norma de bombeiro. Você precisa saber de estrutura, você precisa saber de potencial construtivo, você precisa olhar para o incorporador e saber ali qual o VGV ele precisa atender para aquele negócio ficar de pé. Então, assim, ao mesmo tempo que tudo romantizado, arte, é completamente técnico. Você tem um olhar completamente técnico sobre as questões. E eu acho que é isso que também a gente tem que trazer. Acho que uma das perspectivas que eu acho que é legal da gente estar conversando aqui é de, talvez para uma pessoa que esteja pensando em fazer arquitetura, olhar e falar, bom, entender um pouco mais o mercado, né? Acho que é legal... Desmistificar um pouco isso, né? Por isso que eu falei a visão que eu tenho, porque eu acho que muitas pessoas talvez se identifiquem comigo, sim, entendeu? E eu penso muito sobre isso. Agora, tem uma situação, eu já estive um pouco, assim, próximo desse segmento de vocês, porque eu já trabalhei naquela exposição da Casa Cor. Sim. Né? Isso em Campinas. Não, acho que não tem mais, mas eu trabalhei no ano de 2014 e 2016. Então... tive muitos contatos, né, com o pessoal de arquitetura, engenharia, e eu via ali, assim, nos bastidores, né, uma guerra entre engenheiros e arquitetos. Porque existe uma assinatura muito ímpar de cada profissional, mas eu acho que existe uma competição muito grande nessas duas áreas, porque acho que a linha é muito, sabe... tênue, né? Então, assim, eu fico pensando a respeito disso. Como que vocês lidam com essa situação? E acho que é bom vocês falarem sobre isso já atuando na área, até para quem pretende, quem tá pensando em fazer arquitetura, né? Ou pensando em mudar de profissão, enfim. Eu acho que é interessante a gente abordar esse assunto, porque, no final das contas, existe uma competição ali. Uma rivalidade. Uma rivalidade. Mas eu acho que se completam muito. São áreas que se completam muito, se respeitam muito no final, dentro ali do dia a dia de trabalho. Então, também é importante a gente trazer isso para quebrar esses paradigmas, assim, sabe? Sim. Eu vejo, assim, as duas se complementam, né? Elas têm que se complementar, na verdade. Eu acho que muito dessa discussão, ela é em volta do produto final ali que a gente enxerga. Tem muita meme, né? E, o arquiteto só enfeita ali. Tem muito disso também. O engenheiro... O arquiteto vai te fazer gastar mais, o engenheiro é mais objetivo e tal. Eu acho que
Assim, tudo tem que ser adaptado, lógico, com as necessidades de cada cliente e tudo mais. O nosso objetivo é valorizar, querendo ou não, um produto. Você vai fazer um prédio, a cara do prédio, a fachada e tal, ela tem que valorizar as vendas. Né? Isso acaba valorizando. Isso impacta pode vendas, impulsionar a venda ou pode prejudicar vendas. Então, eu acho que ali nesse ponto, os dois têm que se convergir. Lógico, às vezes vai dar um pouquinho mais de trabalho para o engenheiro fazer uma coisa um pouco mais diferente. Mas faz parte também, eu acho que vai agregar no final, agrega valor ao produto final, né? Mas eu acho que tem muito lance do ego também, não tem? Tem. Assim, envolvido nessa história? Tem Porque... muito arquiteto egocêntrico, assim, no mercado também. E engenheiro também. Eu acho que, assim, de ambos, né? Ambas sim. as profissões, assim, não varia muito. Ego, eu acho que é uma coisa meio complicada em todos os sentidos. Em qualquer área você vai encontrar alguma pessoa egocêntrica, né? Ou que seja um gestor egocêntrico. Sim. Eu acho que indifere a área, mas eu acho que muito por vocês serem mais autônomos, assim, né? De vocês terem esse lance de, não consigo construir carreira nessa empresa, então vou abrir a minha. E aí começa aquela trajetória do empreendedorismo. E como empreender bate muito no começo, existe um sofrimento ali, né? Existe uma dor de empreender. A gente não dá pra romantizar. Então, eu acho que a pessoa acaba se tornando talvez até meio egocêntrica muito por conta dessas dores que ela vai tendo ao longo da jornada, né? Sim. Também tem isso, não é justificável, mas é um ponto, sim. É um ponto, né? É um ponto. A gente, assim, a abordagem que eu tenho geralmente nos projetos que a gente tem, né? A gente recebe muito esse feedback de que a gente a gente entra pra jogar junto, entendeu? E eu acho que isso que é legal mesmo, porque no fim do dia, é como você falou, tem um objetivo. Qual o objetivo, por exemplo, fazendo um prédio? É vender e que ele fique legal. Então, se tá todo mundo na mesma página, todo mundo quer chegar nesse objetivo. Então, óbvio, às vezes você cede aqui, às vezes ele cede ali, às vezes tem divergência, mas se você tá com um time, assim, que constrói, que tá todo mundo querendo chegar no mesmo lugar, a tendência é que seja um processo melhor, assim. O engenheiro estrutural, por exemplo, dos prédios que a gente tá desenvolvendo agora, é o Antônio Carlos, inclusive, se você estiver vendo, um abraço. Excelente, a gente tem uma sinergia super boa. Ele entra na reunião, quer resolver algum problema da mesma maneira que a gente quer resolver. Tá todo mundo ali para somar. E tá todo mesmo, mundo ali para somar. E eu acho que assim, cabe um pouco ao escritório de arquitetura também ter a capacidade de, entender tecnicamente um pouco sobre as questões que estão sendo colocadas. E 2, também entender que às vezes você não vai ganhar tudo. Assim, às vezes você quer uma coisa em específico que não dá para atender, tudo bem. Então, qual é a melhor forma que a gente tem para chegar num resultado próximo disso? Ou o que a gente consegue alterar aqui para ter um resultado tão bom quanto? Entendeu? Qual a sua sugestão? E assim vai. A gente já passou por situação também de ter engenheiro, como eu falei, do arquiteto egocêntrico, de ter engenheiro também que não quer mudar. Não. E aí são projetos que, infelizmente, quem perde é o projeto, né? Isso que a gente fala também. Quem perde nós não somos só a gente, entendeu? Muitas vezes... O projeto perde, o incorporador perde. Muitas vezes o engenheiro vai falar, isso não dá pra fazer. Não, calma, não dá. Isso dá. A gente já passou por essa situação. Já passamos por essa situação também. E provar por A mais B que sim, que dá, entendeu? E que vai gastar um pouquinho mais de tempo ali para desenvolver, mas o resultado ficaria infinitamente melhor. Então, às vezes, vale a pena. É um pouco, acaba sendo um pouco desgastante, mas eu acho que faz parte do mercado, né? Sim. Que vocês atuam, obviamente. Mas eu acho que o principal que você comentou, Léo, é unir forças, né? Sim. Unir conhecimento com empresas, né? Com outros profissionais de outras áreas, né? Seja engenharia, enfim, que tenham o mesmo objetivo. Porque, né, se não tiver o mesmo propósito, aí é onde começam as divergências e os desentendimentos, assim, né? E isso que acaba ficando desgastante, porque o projeto precisa ser concluído e aí fica aquele negócio meio arrastado, Exatamente. Né? Ao longo Isso, rouba energia, nossa, meu Aquela Deus. reunião que ninguém se gosta, é horrível. Ata pra cá, ata pra lá. Não, é complicado. E os ânimos ali aflorados, né? Enfim. E no fim prejudica o produto final. Exato. Só, né? Exato, então eu acho que a melhor escolha realmente é você ter essa sensibilidade. Primeiro, parabéns por vocês terem essa mentalidade, porque é um diferencial, né, assim, Sim. Querendo ou não, o fato de vocês pensarem sempre no produto final, na maneira como o cliente vai se sentir e tudo mais, isso muda o jogo, né? Não Sim, é totalmente. você que tá ali elaborando o projeto, porque não tem esse lance do ego, é porque fui eu que fiz. Porque, né? Sim. Não é desse jeito. Então, parabéns por vocês terem essa mentalidade, isso já com certeza é um ponto para vocês.
E ter essa sensibilidade de escolher parceiros adequados, que tenham Sim. o mesmo objetivo. Acho que esse é o ponto Acho que isso é fundamental. fundamental. E é o mais difícil, o mais fundamental. E é um dos pontos mais difíceis mesmo. E tem que ter maturidade para isso, né? Tanto de projeto quanto de obra. Assim, obra também Você ter uma boa equipe, bons parceiros, Falando em parceiros, já que hoje vocês dentro do escritório de vocês, obviamente, dentro do estúdio, vocês elaboram desde projetos até a obra mesmo, né? Vocês conseguem estar nas duas pontas. Esse. Como que vocês estão observando... Vocês são jovens empreendedores, né? Então, como que vocês estão observando o mercado daqui para frente, assim? A gente tá entrando numa fase em uma geração que tá fugindo um pouco, né, dessa situação de colocar a mão na massa e tudo mais. É uma dor de muitos empreendedores que sentam aqui, que conversam com a gente sobre isso. A falta de mão de obra, a dificuldade de se encontrar uma mão de obra qualificada. E vocês, querendo ou não, atuam em uma área muito delicada, porque por mais que vocês desenvolvam um melhor projeto, por mais que os engenheiros, né, sejam excelentes profissionais, estejam ali na intenção de focar na situação ali do método construtivo e tudo mais, não são vocês que vão, né, assentar os tijolos, não são vocês que vão assentar ali os pisos e tudo mais, e trabalhar nessa parte desse detalhamento todo, né? Enfim, o acabamento final, enfim. Como que vocês observam o mercado nesse aspecto? Então, assim, eu acho que... Você quer falar sobre eu ia comentar, você comentou bastante sobre a construção. Eu acho que tem um cenário global que a gente pode analisar, mais aqui no Brasil até, mas falando de Brasil. As pessoas hoje estão ficando muito mais velhas, né? As pessoas estão tendo muito menos filhos, então essa pirâmide hereditária está se invertendo, né? E eu acho que hoje também o modo como a gente vive mudou muito. Você não quer gastar meia hora para chegar no mercado mais, então você não vê hipermercados. Você vê cada vez mais mercados menores perto, numa distância menor, né? Então, OXXO em cada esquina, farmácia em cada esquina. Então, aqueles mercados de minuto, né? Que a gente fala pequenos, né? Enfim. Então, toda a dinâmica da cidade, ela vem mudando. E a gente tem que se adaptar a isso, também nos produtos, enfim, no jeito que a gente trata a arquitetura. E a construção civil hoje, como você falou... a mão de obra está muito difícil. Tem muitas oportunidades de emprego, Uber, iFood, uma série de empregos diferentes. E ninguém quer mais ficar 10 horas embaixo do sol, né? Suando, mexendo batendo em concreto. Sentando tijolo, isso é uma... Então, eu acho que a tendência, o futuro aqui da construção seria industrializar todos os processos, né? Que é o que está acontecendo. É o que vem acontecendo. Pré-moldados, né? Não só pré-moldado. Construção off-site, né? A construção off-site é uma delas. Steel frame. Tudo assim. São conceitos bem americanos, né? Isso. E que a gente acaba trazendo para cá, né? Já estão na Europa, nos Estados Unidos, esse estilo construtivo, né? Método construtivo está já há alguns anos avançado. Em prática. Aqui está começando ainda, tem algumas coisas. Tem construção em madeira também. Mas eu acho que esse seria, assim, o futuro da construção por aqui, porque eu acho que a mão de obra é isso, está cada vez mais cara, mais escassa. Eu acho que esse é um ponto, né? Se os jovens hoje entendessem que existe uma necessidade no mercado, né? Por exemplo, eu acho que uma profissão que eu admiro muito, acho fantástica, carpinteiro, né? Muito difícil você encontrar um bom profissional, né? Tô falando assim, jovem, né? Porque os bons carpinteiros já são pessoas mais velhas. E eles estão, assim, cansados, porque, querendo ou não, é um trabalho pesado, né? Assim, manual, muita dedicação, né? Envolve peso e tudo mais, enfim. E aí, se os jovens entendessem, né, que, poxa, é uma profissão que tem demanda, porque demanda tem. A área da construção, a área de arquitetura que vocês atuam, meu Deus do céu, não para. Construção em si é um mega mercado. Exato. Né? Você vê pelo impacto do PIB, o ramo imobiliário é incrível, né? Como avança. Independentemente da economia e tudo, tem horas que dá uma baixa ou outra, mas assim, sempre retoma e quando retoma... Vem com força. Vem com muita força. Movimenta muita indústria. Exato. Então, são profissões que, assim, se olhar com zelo, falando, nossa, se eu me especializar nisso, eu
vou ganhar muito bem. E vai ganhar muito bem mesmo. É que, infelizmente, eu acho que a internet ilude muito são várias também. questões, né, eu acho. É uma geração que tá muito Tem a questão da conectada, internet também. né? Que fala assim, não, eu vou fazer isso, que aqui eu não preciso trabalhar pra ninguém, não preciso estar no escritório, não preciso, né, tipo, me submeter Exato. a chefe nenhum, a situação nenhuma. Vou ter meu próprio dinheiro e vou ganhar, tipo, milhões por ano. Isso é uma a gente ilusão. tá num momento acho que de mercado eu vejo assim, acho que de uma reestruturação meio... Tá todo mundo tentando se reposicionar, entender, porque a gente tem, como o André comentou, né? O IBGE mostra que as famílias estão diminuindo. Sim. Então, assim, aí você vê que a tendência da nossa população no geral é envelhecendo, tendo menos filhos, as famílias estão Diminuindo, reduzindo. né? Então o mercado imobiliário ele já vai se adaptando a isso. A gente vê, por exemplo, que os apartamentos estão cada vez menores. As pessoas questionam, Estúdio, viraram praticamente estúdios, né? Os estúdios em si, acho que ele foi uma consequência de um plano diretor, talvez. A gente pode até entrar nessa questão, mas acho que, no geral, assim, os apartamentos têm diminuído. E as pessoas estão cada vez mais, assim, as pessoas querem uma solução cada vez mais prontas, assim, eu acho. E a arquitetura e construção, ela passa um pouco por isso, porque hoje em dia é difícil achar uma pessoa que está disposta a tomar um financiamento de sei lá quantos meses e passar por um processo de obra novo, assim, que não conhece, sabe quanto custa. Hoje as pessoas estão cada vez mais assim... Imediatista e tem informação... Se você quer, por exemplo, antigamente, você pegava um táxi, você não sabia quanto ia custar, entendeu? Aí chegou uma empresa nova como a Uber e falou, não, custa tanto, você vai daqui ali, você chega em tantos minutos. E a construção, de alguma forma, o que eu sinto, né? Que as obras, a tendência, os pedidos, cada vez mais tem sido para você saber encaixotar de tal forma que a pessoa já sabe quanto custa, já sabe quanto tempo vai demorar a obra, entendeu? E aí, até com base nisso, a gente... aquela questão que a gente até comentou na reportagem, né? Dos apartamentos que a gente tem feito... de FFI, que é para renda, tudo mais, que a gente quer levar para o mercado B2C, vem disso. Porque, na verdade, assim, o que a gente tem identificado é justamente com base nesse mercado que a construção ela deveria ser feita de tal forma onde os apartamentos eles já podem ser entregues prontos para e fora morar, isso, a gente ainda tem uma questão que isso está mudando um pouco. Mas as pessoas, até pouco tempo atrás, os jovens, não queriam mais comprar apartamento. Todo mundo quer alugar, porque é muito mais prático. Você quer morar aqui, não quer mais morar, mora ali. Mudou de emprego, não sei. Muda de emprego. Vai mais pra perto do outro emprego. A gente estava até conversando, né? Ainda mais que já mudou cidades, né? de cidade várias vezes. Sim. Então, isso hoje é muito comum. E existe um mercado hoje que se estrutura de grandes players, grandes incorporadoras nisso, que é o multifamily, né? Que é basicamente você cria... por exemplo, em São Paulo teve um recente agora que é o prédio inteiro. Lançou pronto para alugar. Então, você não chega lá e compra, você aluga. Entendeu? Então, o mercado, ele vem... A nossa sociedade está mudando muito e eu sinto que existe um grande movimento do mercado de se adequando a essas questões, né? Eu acho que essa é a mágica que de certa forma, está intrínseca aí na área de vocês, né? Porque as coisas vão mudando, a tecnologia vem avançando cada vez mais em todos os segmentos, mas eu acho que a construção, ela vai meio que... esse ramo, né, que vocês atuam, ela vai se adaptando literalmente ao estilo que a sociedade vai vivendo, né? É tudo sobre e de uma demanda. maneira meio sutil, você acaba não percebendo, porque você tá ali no dia a dia, mas quando você menos espera, nossa, já tem isso. É incrível, né? Assim, a maneira como vocês conseguem avançar nesse sentido. Explica um pouquinho mais desse método que você falou, Léo, assim, que é o que vocês estão atuando, que eu achei muito interessante, a gente até conversou um pouquinho nos bastidores, né? Que é o FFI, é isso? O FFI, ele vem, na verdade, de uma sigla que chama Furniture, Fixture and Equipments, que é uma sigla em inglês, basicamente para o raciocínio. Se você pega um apartamento cru e você precisa... O que você precisa fazer para deixar ele habitável ali para um hóspede ou para uma pessoa, né? Porque veio de um termo hoteleiro isso. É o FFI. Então, você coloca luz, marcenaria, mobiliário e tudo mais. Mas para entender, assim, um pouco do modelo de negócio, acho que o interessante é, assim, você até a visão, assim. Se você passa no empreendimento hoje, que é recém-entregue, é muito comum você passar na frente dele e ver um monte de caçamba cheio de entulho. Aí você vai olhar para aquele entulho e assim, bacia sanitária, bancada, revestimento antigo. E aí você diz, porra, mas
acabou de lançar, né? Por que isso está acontecendo? E é basicamente assim, as incorporadoras, as construtoras são obrigadas a entregar uma série de itens ali de acabamento, etc., por norma, por lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, por uma série de questões. Mas o que acontece? A incorporadora sabe que, na verdade, a pessoa que vai chegar lá vai reformar e jogar aquilo fora. Ela está entregando só porque ela precisa entregar. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai falar, então não vou colocar muito investimento nisso, até porque não faz muito sentido. Aí, por outro lado, a pessoa que compra ou vai investir... Cada um tem um gosto muito pessoal, né? Muito pessoal. E o projeto é muito pessoal e isso varia muito. Na maioria das vezes, são sonhos que as pessoas estão realizando ali, né? De ter o seu próprio apartamento, né? Enfim. Exatamente. E aí, o que acontece aí a pessoa que está na outra ponta pega aquele revestimento, aquelas coisas de um padrão que ela não quer. Então, tira, vou fazer de novo. Descarta. Aí, fecha esse ciclo que não faz muito sentido. O que a gente tem estruturado? A gente já tem dentro do escritório hoje uma frente de implantação desse FFI, que é um modelo de fit-out que faz reforma para investidor, para fundo. A gente tem já uma expertise grande nisso, a gente já fez mais de 120 unidades já nesse modelo, que é para pegar esses apartamentos na planta, principalmente estúdios, que até foi uma demanda muito alta, e deixar isso pronto para uma pessoa locar, para investir. Basicamente isso, né? E a gente viu que justamente existe, com base nesse modelo, um gap aí de mercado para um público mais B2C, que a gente fala que é para o consumidor final. Para que ele não passe por esse processo de ter que chegar numa compra de um apartamento, que às vezes já é um grande passo, e receber esse apartamento cru, entendeu? Que ainda sabe, com essa perspectiva de falar assim, putz, mas quanto eu vou gastar? Primeira pergunta que fazem quando a gente fecha uma reunião, né? Quanto custa? Quanto tempo demora? Meu, é a grande dor. É a grande dor. E tem aquele talvez, preconceito já também, né? De, nossa, que dor de cabeça, né? Puxa, não, tem, totalmente. Obra, ai, meu Deus, e agora, né? Enfim, totalmente. Querendo ou não, eu acho que é o melhor dos mundos é você realmente poder confiar numa empresa que vai fazer tudo aquilo que você deseja e te entregar da forma como vocês planejaram, né? Eu acho que esse é o melhor dos mundos, o objetivo é esse, é que a gente, então, traga isso. A gente agora tem 2 empreendimentos captados para fazer isso, então a gente... E é uma coisa que a gente não faz sozinho, a gente tem que fazer a 4 mãos. Então, a incorporadora tem que estar disposta também a entrar com a gente, justamente porque existe até umas questões meio burocráticas, mas a questão é que a gente leve isso já em etapa de stand, onde a pessoa, na hora que ela fecha a compra do apartamento, ela já consiga definir todo o projeto dela para ser entregue. Né? Então, por exemplo, marcenaria, iluminação, e tudo é feito já, a gente faz uma pesquisa de mercado, então a gente alinha CAPEX, por exemplo, quanto nessa região, nesse perfil de empreendimento, quanto essa pessoa pode gastar, qual é a capacidade de alavancagem dela. Então, a gente faz todo esse estudo, até estético também, então, o que tem mais saída, o que é melhor, quais são as tendências. Então, a gente junta tudo isso num estudo e faz uma implantação para a pessoa que ela pode escolher A, B, C de planta, algumas tipologias de planta e uma definição de acabamento também. Agora, uma pergunta, uma dúvida, na verdade, assim, de uma pessoa leiga mesmo. Nesse caso, beleza, eu sou uma cliente, tô ali no stand, né, fechei o apartamento e fechei com vocês ali essa possibilidade de entregar o apartamento para mim do jeito que eu quero, né, com todo o revestimento e todas as coisas que eu teoricamente escolher. Aí vocês desenvolvem um projeto e essa parte da compra desses materiais, que são diferentes da compra da incorporadora, né, que é o modelo geral, digamos assim, o molde de todos os outros apartamentos, isso fica por conta de vocês ou por conta também dessa parceria? Essa é uma dúvida técnica mesmo que eu tenho. Só para, sei lá, às vezes tem pessoas que estão... Mas é uma boa dúvida isso, porque assim, isso inclusive é uma das discussões que a gente tem, que eu falei de burocracia, de estruturação junto com os incorporadores. Porque o que acontece? A construção em si do prédio vai estar no braço de uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico da incorporação. Esse modelo que a gente faz, ele em teoria, ele entra no pós-habite, que é depois que o prédio ficou pronto, que a pessoa já quitou toda aquela questão do prédio mesmo, da compra do apartamento. Fica nisso. Então, a gente atua, em teoria, depois. Mas o que a gente tem feito a garantia nossa. Então, a incorporadora também, a gente entra numa SCP, que é um outro modelo jurídico, mas aí a gente passa a garantia
para SCP. Então a gente faz, ela recebe, ela tem um momento formal que ela precisa receber a unidade dela, mas a partir disso a gente toca, então toda a garantia dos itens que a gente está colocando é nossa. Entendeu? Então, por exemplo, se o armário der problema, aí vai acionar a gente, não a construtora, não a incorporadora, entendeu? Entendi, essa é a minha dúvida. É porque é uma responsabilidade muito grande também, né? Sim, é uma Enfim. responsabilidade grande. Tá todo mundo bem alinhado nos processos para não ter... É porque a burocracia, eu imagino que seja realmente muito, assim, grande para você lidar com esse tipo Sim, de coisa, né? Eu imagino que isso seja, tipo, maravilhoso para quem tem essa possibilidade, né? De esse alívio, né? De, comprei o apartamento e também já quero ele pronto já. Isso acaba reduzindo custos, acredito, para a incorporadora no aspecto de materiais que elas não vão utilizar. E, ao mesmo tempo, pensando na sustentabilidade, isso eu acho que um ponto fantástico, porque diminui, né, esse excesso de materiais descartados de forma inadequada e desnecessariamente. É uma matéria né? que nunca foi usada, às vezes é um desperdício. Você pensa que o tanto de combustível que ele usou para estar lá, de energia, de recurso natural. E de recurso totalmente. Principalmente recurso natural, porque tudo vem da natureza, querendo ou não, né? Todas as coisas que a gente tem hoje têm a sua matéria-prima É um necessária. recurso finito, né? De alguma forma, e a gente está simplesmente desperdiçando quase que por uma burocracia, né? Que esse tipo de demanda, né, aumente, sinceramente, porque eu acho que isso vai ser muito tendência mesmo. Espero que isso... É o que a gente espera também, porque a personalização em si por construtoras, ela não é nova. As construtoras já oferecem, quer colocar um piso ABC, quer tirar uma parede, tirar uma bancada, isso já existe. Essa parede aqui ela não é estrutural, então você pode Pode receber sem... Sala ampliada. Isso, sala ampliada, isso já né? existe. O que a gente está tentando trazer, assim, no fim do dia, é mais... avançar um pouco isso e também entregar arquitetura para um público que às vezes não consome arquitetura também no fim do dia, porque você pega, principalmente recém-casal, assim, às vezes comprou um apartamento, ele já tá apertado, aí não sabe quanto vai custar a obra, aí fala, não, a gente faz, aí começa a resolver, aí entra naquela questão de começar numa obra que dá tudo errado, aí fala para todo mundo que, putz, a obra não faz obra, sabe? Isso acontece muito, então a gente consegue profissionalizar essa cadeia de uma forma muito mais produtiva, muito mais rentável e muito mais ecológica, né? No fim do dia, que para mim é um dos pontos também que, se você colocar na mesa o tanto de economia de recursos que você tem nisso, às vezes, entendeu? Muito interessante. Agora, um outro ponto também que eu tenho dúvida, que é sobre, assim, o cenário econômico, ele oscila demais, né? E depois da pandemia, principalmente, durante a pandemia, na verdade, a gente percebeu uma mudança no cenário econômico mundial. Assim, o aço custava X, de repente triplicou, né? Assim, sei lá, dobrou. É um negócio que... E não tinha acesso, não tinha como, né? Algumas obras tiveram que pausar e atrasaram por conta de tudo isso, falta de mão de obra e matéria-prima também que não chegava, não tinha como, né, produzir. Então, como que vocês também lidam nesse mercado, sabendo que ele oscila muito? Então, hoje vocês fecham um projeto, né, como esse, por exemplo, e tem ali um orçamento. Como que vocês lidam com essa oscilação toda? Porque é um desafio muito grande também, né? É um desafio enorme. Porque chegar para o cliente e falar assim, então, meu caro, a gente fechou no valor X, mas... Então, você vai ter que pagar um pouquinho a mais aqui, muito, porque a gente foi comprar, né? Deixamos para comprar o negócio aqui depois, porque era o momento de comprar, e o fornecedor dobrou o valor. Como é que vocês lidam com isso? Porque vocês estão no fogo cruzado, né? Totalmente. Sim. Totalmente. Porque não tem o que fazer, aumenta o valor, não tem o que fazer. O que acontece muito, o que tem acontecido, né, ultimamente... você faz o orçamento, aí o cliente vai demorar um tempo para responder, vai analisar e tal. Às vezes demora um mês, mas aí o preço já variou. Aí você tem, ou você explica para ele que o valor variou, ou você entra num consenso com o fornecedor ali para manter. Você consegue manter alguma coisa. Mas a gente faz assim, principalmente nessas obras de fit-out que a gente tá falando, que
que já é um modelo para Que é investidores a longo específico. prazo, E é um sim, cara né? que não quer aditivo, assim, isso não existe. Então a gente faz um estudo, assim, a gente tem alguns índices, tem INCC, que é o índice de construção, a gente deixa uma margem de flexibilidade ali no contrato, o cliente ciente, né, dessa margem de estouro pode que é oscilar possível. Sim. Isso encontrar. Nosso contrato para esse modelo, por exemplo, é PMG, preço máximo garantido. A gente consegue fazer, mas, assim, a gente consegue também, a gente tem uma expertise hoje grande, que é conseguir linkar de diferentes projetos para conseguir negociar em escala. Então, a gente tem isso, principalmente para esses modelos. A gente pega vários apartamentos de uma vez, a gente está negociando esse num pipeline de vários outros. Então, o fornecedor, ele tem a ciência de que ele vai ganhar com a gente a longo prazo, ele consegue manejar melhor o preço, porque a gente tem recorrência, e aí a gente consegue controlar isso de uma forma que a gente vai balançando, porque assim, aumenta. Assim. É desafiador demais, É desafiador, mas a gente tem algumas estratégias, ou é como o André comentou, né? Assim, dependendo do prazo, por exemplo, uma obra de um prédio, né? Que são 2 anos. Aí essa a gente não coordena, isso tem uma área de suprimentos da construtora, mas tem índice do estudo de viabilidade, dá para carregar o INCC e tal. Você precisa estar preparado para isso, porque, inclusive, às vezes o seu resultado está na expertise de entender... Exatamente, a lucratividade da empresa e tudo quando mais. obra para um prédio é 50%, às vezes, do valor. Eu acho que muitas empresas acabam, assim, se dando mal, principalmente acho que nesse ponto, assim. Acho que essa é uma área que você tem que ter muita responsabilidade, pé no chão, né? Não fazer o que o cliente quer só para fechar uma venda e depois você se lascar com aquilo, porque vai ter que sair do bolso de alguém. Exatamente. E vai ser de quem? Vai ser, né, da empresa ou vai ser do cliente? Porque, querendo ou não... Hoje a gente tem uma postura até mais rígida, né, sobre... Tem que ser principalmente muito claro, não pode ser emocionado, né? Eu acho assim, tipo, nossa, estamos precisando vender, estamos precisando fechar uma venda, que seja, todo mundo precisa. Mas aí não pode ser emocionado nessa hora, porque eu acho No começo a gente passou por isso, lembra? Havia um cliente, por exemplo, mas eu consigo fazer com X um metro? A gente dá um jeito, Hoje a gente já tem uma postura de assim, não, com isso não dá, a gente já sabe. Pelo briefing dores, que você tá né? dando, pela sua expectativa aqui, que você tá mostrando pra gente onde você quer chegar, não custa isso. Custa às vezes tal não é coisa. só dos valores, às vezes é de prazo também, que é uma coisa muito também rápida. tem Você fala, não vai dar certo, porque o trabalho também não... É novembro, quer mudar pro Natal. E geralmente o cliente Natal. que já tem essas posturas assim, tipo, será que a gente já consegue, será que eu consigo fechar por X? Ou será que você consegue me entregar até tal data? Geralmente já tem um cheirinho assim meio de confusão no ar, né? E Assim, esse é o momento que você tem que ter a você tem que ter- responsabilidade de falar, Exatamente. não vai dar. Não dá. Né? Porque se você prometer, se você falar que sim, né? Você cria uma Sim. expectativa. Você vai ali criar que- expectativa nele, porque é aquilo que ele quer ouvir. Esse Exatamente. é o ponto. O cliente, ele pergunta isso porque é aquilo que ele quer ouvir. Ele quer ouvir que vai dar certo. Ele quer ouvir que aquilo que ele tá pensando tá dentro dos planos que ele criou. Sim. Só que o cliente, ele é muito emocional porque é o sonho dele. Tem toda uma luta, às vezes, pra conquistar. Tem muito isso no brasileiro, né? Sim. De, é meu sonho ter minha casa própria, meu sonho ter meu apartamento, meu cantinho, né? Isso tá muito enraizado aqui no país. Sim. Então, quando você lida com uma situação dessa, você não tá falando só da parte técnica Não, do projeto. você Você tá falando de um sonho, de você tá sonho, falando, de sabe, pessoa. de um objetivo de vida. Uma Exato. poupança que às vezes a pessoa conseguiu fazer com muito custo. Então, quando ele te pergunta isso, tem muito mais carga emocional envolvida Total. do que racional, né? Totalmente. E aí, quando você vem e fala, olha, cara, não consigo, de duas uma. Ou ele vai ficar feliz da sua transparência, da transparência de vocês, né, da NUC, ou ele vai falar assim, vou procurar outra pessoa que faça o que eu quero. E, cara, o pior de tudo é que ele vai encontrar essa pessoa. Ele vai encontrar. E, geralmente, ele vai se frustrar, porque, enfim... Às vezes não vai dar certo, Não vai ele vai dar jogar certo, a culpa no... que vai falar, não constrói, não faz isso, tá. Fez tudo É um errado. ciclo, né? Aí manda aquele feedback, Não é um fala, putz, eu ciclo? me arrependi de ter fechado com você. Exato. Bem que você fala, eu falo, faz parte. E é um ciclo. É um ciclo. Cara, infelizmente, né? É um ciclo. A gente começou... Nossos primeiros projetos foram corporativos. Foi um escritório, clínica, era na época da startup, né? A gente começou o escritório, acho que 6 meses depois da pandemia, né? Uma coisa Foi. assim. Aí, Nem 6 meses, acho que a gente abriu o escritório físico e a gente ficou 2 semanas no escritório. E aí teve E já que ir teve que embora, fechar tudo. pandemia e tal. Mas a gente começou fazendo corporativo. E aí tem um outro raciocínio, né? É totalmente zero emocional, é bem financeiro e prazo a questão, né? Então acho que a gente
pegou essa experiência também um pouco Essa expertise, né? E aí você joga um pouco essa forma de lidar pro residencial nessa situação também, né? Eu acho, de saber falar, não dá... Saber tirar um pouco a questão emocional ali do lado, né? O mercado corporativo, ele é muito exigente, assim, nesse aspecto, porque eu acho que, até você falando, por exemplo, do residencial, vem uma questão que, assim, ele no fim do dia é muito mais gratificante, de alguma forma. Acho que o André pode dizer melhor que o André também, ele é mais... você é mais apegado a essa questão, né? Ele faz as É uma outra forma de lidar, assim. O corporativo, você tem que ser muito objetivo, tem que entregar... número, prazo. Frio mesmo, é assim, mais né? frio. E Sim, não, o né? residencial é totalmente o oposto, como você falou, é totalmente emocional. Então, você entregar o corporativo, beleza, entregou, tá ali, tá funcionando. A pessoa vai olhar, deu quanto, qual o prazo de obra, opera aqui, assim... Claro, é a imagem que a empresa vai passar pro cliente, pro colaborador. Mas tem que ter esse trato também, o valor, mas é muito mais uma questão prática. O residencial, você pega muito no emocional, é o sonho da muito pessoa, mais né? emocional. Você tá trabalhando com o sonho mesmo da pessoa. Então, tem uma questão, o tato é totalmente diferente. Eu acho que... A condição é muito diferente mesmo, mas é gratificante também no final. O Leonardo, assim, eu sou mais... Eu prefiro trabalhar mais em corporativo, em empreendimento, nessas questões dos investidores, porque eu sinto que é assim. E o André tem um tato muito melhor, assim, pra hoje a gente até um pouco se divide assim, mais separam nessas mais áreas, assim. O Léo fica mais nessa estrutura corporativa. E eu fico mais um pouco no residencial. Lógico que a gente tá junto em todos os projetos, mas... Sim, a gente tem a partir de um certo momento ali, a gente meio que cada um fica numa pouco, responsabilidade. Isso eu acho muito interessante. E é legal vocês saberem, né, terem identificado isso logo de cara para direcionarem isso, né, muito bem dentro do trabalho, do escopo de trabalho de cada um. Porque eu acho que isso que, de certa forma, flui, né? Sim. Existe poxa, que bom que você tem mais tato para lidar com o cliente final ali, né, com o B2C. Eu já tenho mais tato para lidar com o B2B. Então, eu acho que isso ajuda muito no dia a dia, né? Querendo ou não, vocês dividem as responsabilidades ali e acho que estrutura de uma forma melhor. Mas a gente durante o tempo a gente não entendeu isso de começo. Acho que foi uma coisa que com o tempo, porque a gente tá agora com quase 7 anos, né, de escritório. 6, 7 anos, né? 6, 7 anos, Então, assim, foi... No começo também, os dois faziam tudo, aí chegou uma hora que eu falei assim, puta, mas... Tem que dividir isso aqui, que não vai dar. Porque o que você faz, o que eu faço? E até essa questão de, putz, será que a gente vai... Porque a gente vê muito escritório, é só corporativo, é só residencial, é só incorporação imobiliária, não sei. Mas eu acho que a pandemia, ela trouxe isso também pra gente, de assim... como a gente começou muito no corporativo, no auge das startups, veio pandemia e tal, o corporativo deu uma baixada, uma queda, né? A gente pegou uma alta de corporativo grandíssima. Que foi o que a gente falou até ali nos bastidores, né? Que a pandemia mudou o cenário total. Completamente. E aí a gente falou, putz, vamos pra onde, né? Aí pega um pouco mais de residencial, e aí você vai criando essas capilaridades, né? Atendendo mais diferentes projetos. E eu acho que isso é um forte hoje nosso, de conseguir atender bem corporativo, residencial, empreendimentos imobiliários. Que é o que... Então a gente foi se diversificando. E é completamente estratégico, né? É bom falar, porque isso entra até um pouco naquela discussão que a gente estava tendo de quando você acha que é só fazer projeto e você começa a pensar em empresa. Macro, e você né? começa Uma visão macro do negócio. Totalmente sistêmico, tipo assim, onde eu tenho receita. Porque se um mercado, por exemplo, você comentou, o mercado imobiliário é cíclico, e ele é mesmo. Então se ele está em baixa, de onde eu tenho? Residencial é um mercado que sempre tem. Corporativo também. Então, você vai estruturando equipe, você vai estruturando receita em todos eles. Né? Totalmente. Que é como empresa, né? Que é como uma empresa. Uma empresa é assim, ela sabe onde ela vende, onde ela gasta. Não, eu acho que essa visão de vocês ela é muito estratégica mesmo e muito legal. Um cafezinho? Claro, até temos um cafezinho. Obrigado pelo cafezinho, viu, gente? Luquinha, sempre, como sempre, né, querido? Obrigada, viu? Fiquem à vontade aí. Eu acho muito interessante a gente abordar essa parte, porque assim, é você distribuir, né, os serviços de vocês, o que vocês podem agregar em diversas áreas mesmo, em diversos segmentos, porque uma hora, né, se você focar só no B2C, por exemplo,
em algum momento pode ser que você tenha Como uma na queda pandemia. muito grande, Ninguém Exatamente. sabe? De demanda. Exatamente. E aí, como é que você paga as suas contas depois? Porque, né, a gente não empreende só porque a gente ama, né? Exatamente. Existe também uma Você necessidade precisa- pessoal, né? Totalmente. Assim, poxa, eu tenho os meus sonhos, eu quero, né? Você vai se casar, né? Eu vou me casar. Enfim, na verdade, na exibição desse podcast, a gente já vai estar casado. Já eu caso Eu amanhã. acredito. É verdade. Então, assim, todo mundo tem os seus sonhos pessoais, Sim. né? Seus objetivos, principalmente. Então, imagina, se você não tem essa consciência de equilibrar, né? E ter um pouquinho em cada área, em algum momento pode ser que, né? Isso para você desestruturar um escritório ali porque a gente vê, a gente teve até essa discussão, a gente já participou de algumas palestras, algumas coisas, onde a discussão é justamente essa, assim, porque tem escritórios que eles, na verdade, eles se sustentam de algumas outras formas. Tem os colaboradores, às vezes, têm 2 jornadas, emprego aqui e ali, os próprios sócios, às vezes, têm outra fonte de entrada, e aí as pessoas se dão ao luxo, às vezes, o que... Aí vai de cada um, mas se dão ao luxo, às vezes, de fazer projetos que não são rentáveis, que são ótimos, são lindos, é uma discussão da arquitetura gigantesca, mas putz, como isso para de pé, né? Por exemplo, como você remunera ali a pessoa que está trabalhando com você de uma forma justa, de uma forma que se equilibre, que ela consiga ter ali a qualidade de vida dela, entendeu? Que é o que eu acho que hoje falta um pouco, né, da arquitetura, e por isso que o raciocínio, às vezes, do escritório, de você abraçar ou não o mercado, de você aprofundar alguma coisa aqui, às vezes tem muito a ver com isso, né? Como a gente deixa essa estrutura boa, saudável para todo mundo que está com a gente, entendeu? Aí eu acho que eu acredito muito que acaba sendo o desenvolvimento pessoal de cada pessoa. Assim, pessoal de cada pessoa é ótimo, né? A jornalista aqui se entregando. Oh, meu Deus. Enfim, pelo amor de Deus. É o elo de ligação. Subir pra cima, descer pra baixo, é aquela coisa toda. Faz parte. Mas, enfim. Mas eu acho que é muito assim, a pessoa querer se desenvolver em todos os aspectos. Seja um espírito de liderança, né? E trabalhar isso muito bem com a equipe para trazer aquele ambiente saudável pro dia a dia. Porque, querendo ou não, a gente passa mais tempo no trabalho, se dedicando a projetos e tudo mais, né? Seja uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa ou um empreendedor. A gente fala até que empreendedor não tem férias, não tem, né? Não tem 13º, não tem nada, tem benefícios nesse sentido, né? Tem final de semana, não tem. Não. Então, realmente, acho que um questionamento muito particular, entendeu o que eu quero dizer? Sim. Porque é desafio para os dois lados, mas eu acho que ter esse ambiente saudável de trabalho e tudo mais, eu acho que é fundamental. É fundamental. Em todos os aspectos. É fundamental. É como você manter Porque a gente vê muita rotatividade mesmo em escritórios de arquitetura por isso até. Acho que o pessoal fica indo de um pro outro, tentando achar alguma coisa que é melhor. E tentando se encontrar, talvez, também, né? Um pouco, E é difícil mesmo. Assim, acho que é uma questão que precisa ser discutida, até porque, assim, acho que numa visão até um pouco mais macro, o mercado está mudando muito rápido, ainda mais quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo. Você diz, mas será que o arquiteto um dia vai ser substituído ou não? E quando você pega, por exemplo, num fórum de discussão mundial, quais são as competências do futuro, você vê que elas estão cada vez menos, de fato, tarefistas, né? Uma questão, como você comentou, como liderança, como você ser proativo, dinâmico, você saber se adaptar. Hoje são competências que valem muito mais do que você ser muito bom numa coisa específica que possa ser substituída futuramente por algum tipo de inteligência artificial, né? Hoje, assim, pela minha experiência até, conversando com outros empreendedores e outras empresas, a gente consegue notar que a tendência de contratação, de mercado, mudou muito. Não basta você só ter conhecimento técnico. É claro que conhecimento técnico ele é extremamente importante. Mas se a pessoa ela não tem competências pessoais, assim, de desenvolvimento humano mesmo, sabe? Ela dificilmente vai conseguir construir uma carreira sólida, entendeu? Sim. Ou conseguir ter sucesso naquilo, entende? Porque é um desafio de você se auto mesmo, é um autoconhecimento, ao mesmo tempo, sabe? Trabalhar esse lance da escuta ativa, né? Trabalhar o lance do ego. Não adianta você trabalhar com pessoas, lidar com pessoas.
Acho que é o maior desafio, É o maior desafio. não é? E trazer essa cultura para dentro de uma empresa, né? Do que a gente discute, às vezes, eu e ele, e falar, putz, tá, mas como a gente agora coloca isso, como a gente implanta isso, qual é a postura, que isso influencia em tudo, né? Dentro de um problema, dentro de um projeto, que às vezes acontece, tá, mas qual é a postura que o arquiteto teve ali? Tá de acordo com o que a gente gosta, De experiência também de imagina. outros escritórios, a gente, assim, tem um pouco essa visão de dentro, né? De quem estava trabalhando como funcionário e hoje como dono de escritório. A gente tem um pouco dessa visão também, né? De, putz, talvez aquilo eu não faria diferente. E você vai agregando isso também no seu dia a dia, né? Pra ter Que o mercado tem muita história difícil aí, né? É complicado. Eu acho que esse é o segredo, assim, também. Você sempre se atentar aos sinais que o mercado vai te dando, que outros colegas de profissão também vão passando e vocês vão acompanhando. É sempre observar mesmo, né? Os tombos e os acertos de outros e tentarem encontrarem o seu caminho. É uma jornada. É uma jornada muito ímpar, assim, né? Muito particular. Enfim. E já que você comentou, Léo, sobre a inteligência artificial, é uma coisa que chegou mesmo, né? Sim. Tá? Já faz parte da nossa vida, já faz parte do dia a dia, não tem como você tirar isso. A gente acredita muito que as empresas que evitarem, né, trazer inteligência artificial ou não procurarem se atualizar em relação a isso, elas vão ser, assim, deixadas para trás mesmo, vai ficar no esquecimento, né? Como que vocês analisam, assim, o futuro da arquitetura e o futuro de vocês dentro de toda essa tecnologia? E a gente tá falando, assim, aqui principalmente no mercado brasileiro, né? Uhum. Mas no exterior as coisas são bem diferentes, já tem muito avanço da tecnologia em relação a isso, né? Aqui acho que tá avançando rápido, assim. A minha perspectiva, aí, se o André também pode dar dele, mas a minha, assim, eu acho que veio para ficar. E eu acho que ela tem se enraizado de tal forma que dificilmente num futuro você não tem algum apoio de inteligência artificial. Acho que cabe assim, ao arquiteto, seja ele um escritório ou autônomo, jogar isso a seu favor. A gente participou de uma palestra onde um empresário, um arquiteto, criou uma empresa de inteligência artificial para layout, basicamente, onde você consegue fazer estudos rápidos ali, e a gente sentiu uma resistência assim, enorme do público arquiteto no geral. Em relação a isso, a gente até discutiu, porque assim Entra até um pouco na questão do ego que você Entra falou. até um pouco na questão do ego, mas assim, se você parar para pensar o tanto que isso pode potencializar um escritório ou o próprio trabalho do arquiteto, é magnífico, assim, porque hoje a gente estrutura junto com inteligência artificial, layout ainda não, mas assim, estudo de viabilidade hoje para empreendimento a gente já tem apoio de inteligência artificial, para fazer todos os dados que a gente precisa de estudo de mercado, inteligência artificial, desenvolvimento de imagens de 3D, hoje a gente usa inteligência artificial, e isso não tira nem um pouco o mérito que a gente tem na construção daquele conceito de tudo, mas a gente usa isso ao nosso favor, a gente não luta contra, a gente pega ali alguma melhoria que ela dá e absorve e assim por diante. Tem que utilizar para tornar o processo mais eficiente, né? Muitas vezes coisas que demorava 10 horas para fazer, hoje você vai demorar meia hora, 1 hora, então... Eu acho que essa visão, assim, é muito interessante, porque eu acho que a grande parte das pessoas que tem essa resistência é porque tem aquele medo de serem substituídas, né? Sim. E são pessoas que têm uma dificuldade, eu acredito, assim, muito, de se questionarem, né? Às vezes estão mais acomodadas já naquele dia a dia, né? Que já está acostumada já há um tempo, já tem uma carteira de clientes ali, né? Que fica mais tranquilo. Então, geralmente, eu acredito que a inteligência artificial ela veio para dar uma sacudida mesmo, assim, sabe? Como e fazer internet, com que as pessoas se movimentem, assim. Porque eu acho que, assim, por mais que a inteligência artificial ajude vocês, né? Em todos esses projetos que vocês comentaram, esses escopos de trabalho, eu tenho certeza que vocês conferem tudo isso antes, né? Batem as informações para saber se o que ela tá me passando faz sentido, se é viável, se realmente, né? Porque não vai substituir a ponto de você não verificar se tá certo. Exatamente. Você vai confiar? Não, até porque não dá. Até porque ela precisa, da mesma maneira como a tecnologia avança, a inteligência artificial também ela está melhorando, né? O ChatGPT, antigamente, sei lá, de um jeito, hoje as informações que você consegue obter lá é muito melhor,
É muito né? melhor. Vem muito mais completo, a que ela estrutura faz, tá aumentando. Então, é uma evolução, Sim. né? Querendo ou não. Não, eu acho que sim, totalmente. O próprio ChatGPT, por exemplo, eu uso ele diariamente, né? E me auxilia em várias, nem só arquitetura, às vezes você precisa estruturar um e-mail, estruturar uma ata. Você consegue usar ele de várias formas, como o André comentou, às vezes coisas que você ficava 2 horas, sei lá, em 2 horas, em 1 hora que você usa para fazer uma ata, às vezes você joga as ideias principais e ele te dá. Você fala, Pronto, beleza. já meio caminho andado, E pelo tem menos. hoje, inclusive, tem um que eu, inclusive, baixei ontem, que é uma inteligência artificial que entra na sua reunião junto com você e ela mesmo já pega tudo que tá todo mundo falando, estrutura isso numa ata, manda e-mail para todo mundo e aí acabou. Já entendeu? fica mais fácil, né? Então, assim, são pequenas Facilita os coisas, processos, né? Não acho que... Mas tem que estar com a cabeça aberta, né? Não acho que vá roubar a profissão de ninguém, assim, mas tem muito da questão do ego. Ai, não, meu projeto, né? Não vou deixar uma inteligência artificial fazer por mim. Mas acho que não tem que olhar dessa forma. Acho que você tem que utilizar tem que abrir a seu a mente, favor, né? abrir um pouco a mente, utilizar a seu favor. É como uma pessoa que não quis utilizar a internet, entendeu? A minha visão ela é mais ou menos essa, assim, é como se... E historicamente você vê que toda nova tecnologia tem uma resistência de pessoas que falam que aquilo não vai. Tudo que é novo causa estranhamento, né? As pessoas ficam tensas. Eu acho que é normal isso, é do ser humano, independentemente de tudo. A gente teve, né, teve essa mudança também na época da Revolução Industrial. Então, exatamente. Não adianta, isso eu acho que é de geração em geração, de tempos em tempos, a gente vai ter uma chacoalhada aí, né? É inevitável. Pra gente evoluir e seguir, né? E o futuro de vocês, assim, o que vocês almejam para os próximos anos? Quais são os planos de vocês? A gente, como escritório, empresa, a gente quer cada vez mais ganhar espaço no mercado imobiliário, né? Tanto com essas FFIs, quanto com os prédios mesmo que a gente tem feito. Quem sabe daqui a um tempo também começar a incorporar também, construir algumas coisas. Que é uma vontade que a gente tem, a gente discute como o Léo falou, ele começou a faculdade pensando nisso, acho que... E hoje é uma discussão constante, né, que a gente tem. Então, acho que talvez seja por aí o caminho. Mercado tem, né? Com certeza. Com certeza. Eu vejo assim, eu gostaria dos próximos 5 anos, poder deixar bons projetos aí executados, independente da escala, então um prédio ou até um residencial, um corporativo, acho que do nosso DNA você vê ali o resultado bem feito, você vê o projeto de acordo com aquilo que você pensou, junto com o cliente, para mim é fundamental. A gente está colhendo agora, assim, né, o fruto, os nossos primeiros prédios estão ficando prontos agora, a gente está começando a ter esse Inclusive, eu acho gosto. que tem as redes sociais deles aqui, né, Lu? Pra gente mostrar um pouquinho aí dos projetos que vocês já desenvolveram, os resultados de vocês. Mas eu acho que é bem interessante esse lance a possibilidade de futuro, né? De crescimento que a área que vocês atuam, de certa forma, oferece, né? E eu acho que você, assim, como empresa também, você tem que sempre estar atento no futuro, né? Você não pode pensar só no amanhã ou no ano que vem. Sim. Tem que ter um planejamento futuro. Esse é o nosso papel, no fim do dia. O que a gente mais discute justamente é futuro, né? Onde a gente quer chegar. Então, o que eu tenho que fazer para chegar ali? Você vai planejando, tomando as ações. Eu acho que, assim, é muito legal o fato de, assim, deu para notar que vocês têm muita responsabilidade, né? Em todos os processos. Porque eu acho que vocês só colhem frutos bons se vocês plantam boas sementes também. É impossível querer colher algo bom se você não plantar algo bom, né? Enfim, a gente sabe que o processo da colheita, né? Tem muitas variantes, né? Tem as tempestades, né? Tem muito sol, que às vezes também pode atrapalhar, enfim, que eu acho que a gente pode enquadrar assim, como o cenário econômico. Totalmente. Aí veio a pandemia, sabe? São esses desafios. Faz parte da jornada. Faz parte da jornada, né? Desde a plantação até a colheita. Hoje, você planta hoje, espera colher, sei lá, daqui a um ano, e aí... Você não consegue, né? Tem que ter paciência. E tá aberto para novas opções. Né? Exato. Na sociedade imediatista que a gente tá falando, você tem que ter paciência ainda, muita, né? Paciência. Pra colher esses frutos, né? Sim, e eu acredito muito. Deu para notar que vocês têm esse senso de responsabilidade em todos os processos, sabe? E eu acho que aí o resultado de um fruto de qualidade no futuro é meio que negociável, vai acontecer. A gente só não sabe, né, estimar talvez o tempo correto disso, porque depende muito, né? Mas, de qualquer maneira, a garantia de um fruto
eficiente, vai ser muito Que seja certeira. bom pro Claro. cliente, pro futuro, Sim. pra cidade, pra todo mundo, né? Sim, com certeza. Que seja pro melhor. Aí aqui a gente tá no Instagram de vocês, né? Uhum. Nook Studio. E aí nós temos aqui alguns projetos que vocês já desenvolveram, é isso? Isso, é. Acho que o Alice ali, né? Corporativo. Esse da direita ali foi o primeiro projeto nosso, né? Foi É, uma fintech. Que legal. Mas tem bastante... o nosso Instagram, ele não é o mais atualizado, a gente tá Não, mas quanto a isso... reestruturando, mas ele é... Mas a gente tem bastante Empreender, coisa aí, gente. Esse é o resultado do empreendedorismo. Exatamente. Não dá pra ter tudo, né? Assim, o começo é sempre muito desafiador. muito. A gente, graças a Tem Deus... muito projeto que não tá aí, né? Tem muita coisa que não tá aí. Mas graças a Deus a gente nunca dependeu de rede social, assim, pra vender Ter projeto. credibilidade. Né? A gente sempre teve uma indicação muito forte de clientes, ex-clientes, de amigos, enfim. Que é o que Que é o que mais... principal, né? Acho que vale o que vale. Envolve muita assim. confiança. Então, muitas vezes você não vai arriscar uma empresa que você não conhece ou nunca ouviu falar. Exatamente. Então, acho que a indicação nesse sentido é... A indicação muito de uma importante. pessoa que você já fez um projeto de indicar para te outra recomenda. E acontece muito isso com a gente. muito Cliente que recomenda gratificante. cliente, que recomenda cliente e vai... Os clientes acabam sendo... E se vocês têm esse senso de responsabilidade nos processos que nem eu comentei agora, eu acho que fica mais fácil, porque aí, assim, de forma estratégica, vocês desenvolvendo um bom projeto, né, tendo ciência da mão de obra que vocês estão colocando, né, tendo essa responsabilidade na parte financeira, para não ter aqueles atritos e aquele desgaste Sim. todo, seja com o cliente, seja com a empresa, enfim, não importa. Eu acho que de forma automática vocês fazem com que os seus clientes se tornem também o seu comercial. Sim, Né? É meio acaba que sendo. Exatamente. automático. Vocês não precisam Exatamente. trabalhar muito essa parte comercial, porque os resultados dizem por si só. Exatamente. Entendeu? E Então, uma indicação vale muito mais do que com certeza. você fazer... E como jovens, Muita a mídia. gente, assim, enfrentou muita dificuldade no começo, né? Eu ia Putz, abordar isso também. Esse preconceito, né? Nossa, Lembra tipo, esse- putz, Acho que foi o maior desafio uma de pauta. empreender, foi esse, pra gente ser jovem. Acho que foi uma dificuldade, assim, no começo, a gente sentava nas reuniões, mas... Existe um putz, preconceito, né? Nossa, a gente Existe. passou Muito por grande, assim. Mas a gente aí passou- o trabalho vai validando isso, né, com o tempo também. Mas é claro, vocês escolheram uma área que vocês estão lidando com o sonho da maioria das pessoas. Né, aquele valor que, tipo, não é do dia pra noite que a pessoa consegue levantar, geralmente, Não, sim. né? Que seja só uma reforma de um escritório ou até mesmo a obra completa do seu imóvel, do apartamento, da casa, enfim, não importa. A questão vou confiar, né, todo o dinheiro que eu guardei, e eu tô falando, obviamente, do cliente, né, Sim, B2C aqui. aham. Pra esses dois meninos. Pra esses dois meninos, meu Deus, como é que pode? Pois Não, é. eu imagino que isso Não, hoje deve a ser um gente tem processo, um né? portfólio que acho que na hora que a gente mostra, aí a pessoa fala, nossa, já fizeram tudo isso? Sim, já fizemos. Mas a gente no começo, o André falou bem, a gente passou... Porque no começo você não tem portfólio. Então você Sim. tem você, seu sonho... E a sua cara de pau? E sua cara de pau de falar, meu, eu juro que eu vou entregar isso. Mas teve até um caso que foi interessante, foi engraçado, que a gente foi... Era um projeto corporativo. A gente foi era uma empresa grande. Primeira reunião, né? Acho que foi a primeira reunião, era uma empresa enorme, assim. Então a gente chegou numa sala, tal, já se sentindo super importante, né? Aí apareceu um cara na porta e falou... Ele deu uma olhada assim, Aí saiu, foi embora. voltou. Será que são Vocês que eles? são os arquitetos? Bem isso. Aí Vocês falou que são assim- os arquitetos? Ele sentou, meu joelho, ele passou a reunião inteira mexendo no celular, a gente falando. Mas, e aí, pior que depois que a gente entregou o primeiro, eles fecharam vários projetos com a gente. Então, valeu a pena. Que legal. Então, é nessa hora que eu acho que, assim, o começo, o início, né, da jornada, eu acho que ela é bem desafiadora e muito. testa muito, Testa. né? Assim, a sua, principalmente, acho que resiliência, né? Sim. De você, poxa, né, hoje não foi o melhor dia, né? Não tive a melhor sensação, não tive aquele acolhimento que eu imaginava, não fui recebido da maneira como eu gostaria, mas amanhã vai ser melhor. Ou então, não deixar isso abater, assim, Não, tipo... isso até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Eu acho que a maturidade, Sim. querendo ou não, assim, que o tempo vai passando, a gente vai, né, envelhecendo, enfim, vai vai sabendo lidar trazendo também. um pouco disso também, Sim. dessa flexibilidade, porque a gente consegue se colocar no lugar do cliente, a gente consegue se colocar no lugar do outro, né? Ah, se fosse ele, também, será que eu também não teria o mesmo preconceito? Sim. Será que eu também não questionaria? Eu acho que fica mais fácil quando a gente tenta ter esse lance da empatia, Sim. né? Porque aí a gente não tenta ficar tentando ganhar a razão daquilo, batendo de frente naquilo que a gente acredita, e passa a ser um pouco mais flexível.
Porque às vezes não vale a pena, né? A gente Não. precisa escolher muito bem, tipo, as lutas que a gente lutas, quer entrar, sabe? exato. Os embates que a gente quer ter pra nossa vida, assim. Então, e dependendo de como for, tem clientes que às vezes é melhor que nem tenha fechado mesmo, né? Ah, sim, a gente é. sabe disso. Total. Eu falo Hoje que eu a também gente tem essas empreendo, ciências também, não é? Então, É difícil é uma porque você troca. tem que pagar a conta ali no final do mês, Sim. mas é isso, você tem que saber o que a luta que você vai entrar. Hoje tem reunião que a gente faz, que acabou a reunião, a gente olha um pro outro, a gente já sabe, não é o vai dar perfil. certo, Já porque- sabe que a pessoa não vai dar certo. E tá tudo bem. E tá tudo E tá bem, tudo bem. você sabe Pode que é dar certo exatamente com o isso. outro. né? Exato, Pra- e tá pra tudo bem. nós, Eu acho que essa é o lance da maturidade mesmo, de você chegar e não deixar se abater e não, vamos pro próximo. E a gente aprendeu isso Vamos fazer. no dia a dia, assim, a não pegar projeto, cliente pra tapar buraco, assim, pra fazer uma folha aqui e ali. Isso aí a gente já chegou na conclusão de que não vale a pena. Acaba não Então hoje saindo a gente resultado escolhe legal. também, hoje a gente sabe muito bem quando a gente pega um projeto. Então é um cliente, é um perfil que tá alinhado, você sabe que é uma obra que você consegue entregar bem, que tá tudo certo para que o seu trabalho seja bom e para que o resultado fique de acordo com o que Teu aquele mesmo resultado, cliente a gente espera. depende do cliente muito, né? É muito. Então o teu resultado está diretamente linkado ao cliente. Então se isso desde o começo não Não tá tá alinhado, né? alinhado, Se não o tem resultado- sinergia desde o o início, resultado não vai ser bom, o processo verdade. não vai valer a pena. Então você acaba percebendo isso no fim das contas. Olha, eu nem sei como agradecer vocês. Léo, André, parabéns A por gente todo o que agradece, desenvolvimento né, da pelo convite, empresa. Assim, por todo o processo que vocês estão construindo e toda, assim, acho que principalmente o propósito que vocês têm, né? Que é de muita responsabilidade e o legado que vocês estão construindo também da NOAC, Sim. né? Assim, parabéns mesmo. Obrigado vocês pelo convite. Acho que Muito legal agradecer. participar, falar um pouco da Foi muito arquitetura, legal. do Nosso mercado. primeiro podcast. A gente Gostaram falou. da experiência? Bastante. Adorei. Acho que foi um Que papo bom. bom. Eu espero que cheguem pessoas também que consigam se identificar de alguma forma, que consigam entender um pouco mais, ou que mesmo que gere alguma discussão, porque eu acho que a gente precisa disso, o mercado precisa disso. Eu acho que é legal, uma porta que se abriu que eu agradeço bastante. Imagina, a gente que agradece, foi muito legal conversar com vocês. E é o que eu sempre falo aqui, eu me sinto muito honrada, fico muito feliz, porque mesmo eu não tendo conhecimento técnico, né, da área de vocês, a gente sempre aprende um pouquinho. A minha profissão, eu sou suspeita para falar, eu acho que é maravilhosa por causa disso. A comunicação, ela é perfeita por conta disso. A gente consegue, sabe, ter um pouquinho de conhecimento de cada área e a gente vai agregando. Conhecimento nunca é demais. Sim. Né? Então, obrigada mesmo. Agora, eu vou pedir para vocês darem um recado para quem vocês quiserem, ou para a equipe de vocês, para os familiares, para os clientes, né? Se vocês quiserem deixar um insight também, uma mensagem, fiquem à vontade. A começar aqui pelo André. Fiquem à vontade, é só olhar para essa câmera aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? E vai ter que É uma cortar essa. responsabilidade. Não tem problema. É uma responsabilidade. Dá um pontinho de corte, mas não tem problema. Eu peguei vocês desprevenidos, né? De corte, pode Calma aí. Eu até esqueci a pergunta. É um recado, né? Recado! mandar um beijo Se pra você ela. quiser, agora é o momento de mandar um beijo aí pra namorada, pros familiares. Ah, mas isso vai entendeu? aparecer. Parece, sim, a gente faz isso com todos os empreendedores. Deixa seu recado aí do coração. Ah, não, eu queria agradecer a participação, né? E queria mandar um abraço pra minha família, pra minha namorada, Camila. E pros arquitetos aí, né? Que estão assistindo também a gente. É isso. É isso. Eu acho que, querendo ou não, eu tenho certeza que é um episódio que vai alcançar muitos colegas de profissão de vocês. Né? Sejam pessoas que já estão atuando aí na área, já têm uma experiência vasta aí de mercado também, como curiosos e pessoas que estão pensando em ingressar, né? Tipo, será que eu faço arquitetura? Será que eu não faço? Jovens, Sim, assim, sim. que também podem se inspirar na trajetória Entender de um pouco vocês. melhor, né? Com certeza. Então, é muito legal. Acho que é uma troca, né? Querendo ou não. Sim, sim. Agora, fique à vontade, Léo, para você também deixar o Bom. seu recado aí. Então, queria agradecer também ao convite, primeiramente. Mandar um abraço para todos os nossos clientes, se chegar em alguém. Acho que todos eles fizeram parte, né, da história do escritório. Então, a gente está aqui por eles no fim do dia. E também a minha família, aos amigos, a minha noiva, que a gente já está casado quando você vê isso. A minha esposa agora. E eu acho que é isso. Acho que deixar também uma mensagem só para os futuros arquitetos aí que queiram ingressar, para quem já está no mercado. Espero que isso tenha ajudado de alguma forma, tá bom? Acho que é isso.
Eu acho que não dá para pessoa que decide empreender, né, como vocês decidiram lá atrás, ter a ciência de que os desafios vão vir, assim, como, né, é inevitável, sim, né? A nossa vida ela não é constante, sim, né? Ela é cíclica, né? Enfim, então faz parte. Faz parte. E sem desafio que também, tem um gráfico, né? Exatamente. É um gráfico inconstante, né? Mas a gente vai seguindo e eu acho que esse é o que vai trazendo também o gostinho do... Não, eu quero mais, quero me desafiar mais. Exatamente. E vambora, né? Exatamente. Meninos, parabéns, tá? Mais uma vez pela estrutura da empresa. Vocês são muito jovens e têm uma trajetória imensa pela frente. Tenho certeza que eu vou ouvir falar de vocês, assim, com muita credibilidade, mais do que vocês já estão construindo agora. Então, sucesso, tá? Muito sucesso, muita saúde, principalmente, e muita prosperidade para vocês. Em todos os aspectos, não só na empresa, mas na vida pessoal também. Muito obrigado. Tá bom? Tá bom. E você que acompanhou esse episódio aqui conosco, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por ter participado aqui conosco. Encaminha esse episódio se você conhece alguém que esteja aí precisando, né, entender um pouco mais sobre esse segmento da arquitetura, precisando de uma prestação de serviço também. Tenho certeza que vocês podem contar com os meninos aqui da NOAC. Enfim, e é muito interessante porque é um mercado realmente apaixonante, né? Então, encaminha esse episódio que eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento na vida de quem você desejar. E a gente se encontra no próximo episódio, né, às 8h da noite. A gente sempre tem um encontro marcado aqui às segundas, às quartas e às sextas-feiras, certo? E não esquece de acompanhar o programa Mundo Empresarial também aqui no nosso canal, aos domingos também na Rede TV, para todo o Brasil, e também na VTV SBT. A gente sempre tem um encontro marcado. Até mais!